Recentemente, a Microsoft fez o lançamento de uma nova forma de se utilizar os cálculos no Power BI. São justamente os cálculos no visual. Então, hoje a gente vai explorar um pouco sobre esses cálculos de visual. Nesse BI, o BI está vazio, ele está conectado a uma base de despesas e tem somente uma medida, a medida despesa, que é a soma da coluna valor da minha base F despesas. E aí, para fazer os cálculos nos visuais, a gente precisa inicialmente inserir o visual. E aí a gente vai explorar aqui algumas funcionalidades essas que são possíveis de serem feitas por meio de medidas, no entanto, são medidas mais complexas e que no Power BI, usando o cálculo de visuais, a gente consegue fazer elas de forma muito mais simples. Então, inicialmente, a gente vai explorar aqui medidas de grandeza temporal, medidas de inteligência temporal, e para isso a gente vai colocar uma matriz. Nas linhas, a gente vai trazer a coluna de datas. O ideal seria a gente utilizar a de calendário, criar uma de calendário e utilizar ela aqui. Como não é o foco desse vídeo, utilizar a de calendário, eu vou trazer aqui a tabela de datas direto do Power BI, direto da minha tabela F despesas, e vou utilizar ela mesmo, mantendo aqui ano, trimestre e mês. Vamos só expandir isso aqui. Aqui está a nossa tabela com ano, trimestre e mês. Em seguida, na coluna de valores, eu vou trazer as minhas despesas. De modo que o que está sendo mostrado aqui é basicamente as minhas despesas mês a mês, agrupadas tanto por trimestre quanto por ano também. E aí agora a gente vai começar a utilizar realmente os cálculos de visuais. Para ter acesso aos cálculos de visuais, basta que no visual selecionado, você clique nos três pontinhos aqui, mais opções, novo cálculo de visual. E aí, a partir desse cálculo de visual aqui, ele já traz algumas funcionalidades previamente definidas, como, por exemplo, o total acumulado. Então, basta vir aqui no nosso visual, três pontinhos, novo cálculo visual, total acumulado, e ele já traz aqui, total acumulado é igual a running sum, que é o nome da função. Basta que eu selecione o campo que eu queira que ele faça esse total acumulado. Nesse caso, o campo aqui vai ser justamente a despesa. Então, observa que ele só permite utilizar informações que estão no visual. Por isso, ele só permite aqui utilizar data ou despesa. Nesse caso, a gente quer o total acumulado das despesas. Dá OK. E aqui já está o nosso acumulado. Vamos voltar aqui para o relatório. E simples assim, a gente tem o acumulado. Então, para fevereiro, 3.000. Para março, a despesa é de 7.000, mas ele já mostra o acumulado aqui de 3.700, está dando 11.125. Para abril, mais 10.000, então 10 com 11, 21. E assim ele vai fazendo até o final, onde ele totaliza aqui 427.000, que é o total das minhas despesas. E isso segue também o processo dos acúmulos. Então, se eu retorno aqui, ele mostra os trimestres acumulados, os anos acumulados, da mesma forma. Uma outra funcionalidade que a gente tem aqui também, três pontinhos, novo visual, é justamente a média móvel. Então, como calcular a média móvel desses visuais? Novamente aqui, média móvel, já vem pronto, e basta que seja selecionado o campo, nesse caso é a despesa, e o window size é a janela da média móvel. Então, se eu quero a média móvel para os últimos 3 meses, eu substituo o window size por 3 e média móvel 3 meses. Pronto. Aqui também já está mostrando a média móvel dos últimos, nesse caso aqui, 3 meses. Se a gente retorna aqui a nível de trimestre, dos últimos trimestres, e assim vai. E aí, da mesma forma que foi feito para o total acumulado e para a média móvel, aqui no novo cálculo de visual, a gente tem uma série de outras opções. Percentual do pai versus o anterior, contra o próximo, versus o primeiro. Então, tem uma série de funcionalidades que a gente pode estar explorando aqui.
E aí, além dessas funcionalidades pré-definidas, é possível também selecionar o personalizar, onde esse personalizar é feito o desenvolvimento a partir das funções pré-existentes. Aqui a gente vai comparar, por exemplo, a variação contra o período anterior. Então, contra o anterior vai ser igual a, vamos usar o divide. No numerador, a gente vai usar as despesas, mais uma vez. E aí vai ser despesa menos a despesa anterior. Então, despesa menos a despesa anterior, a gente vai pegar o previous de despesa, mais uma vez, vai ser a despesa menos a despesa anterior, dividido pela despesa anterior. Então, observa aqui de modo simples aqui também, confirmou, faltou um parêntese, então deixa eu só voltar aqui, ficou faltando o parêntese para fechar aqui, pronto, fez a despesa em comparação com a despesa anterior. Vamos confirmar aqui, voltar para o nosso relatório. E aqui está contra o anterior. Observa que o primeiro mês não tem nada, porque não tem nada anterior a ele. Mas para os outros meses ele já fala aqui, ó, 1.21, e aí 0.31, 1.6, menos 0.45 aqui. Observa que olhando para... Vou até fechar aqui para ficar melhor para a gente comparar. Vou trazer conta o anterior para o próximo de despesa. Então, ó, 0,31, 26%, 26 mil dá 1,6, e isso está em número decimal. Mas quando a gente faz variação contra o ano anterior, alguma variação, é utilizado o percentual. E aí, para quem é acostumado a utilizar as medidas, clica aqui na medida e tem o estilo de formatação. Para o cálculo de visual, não dá para clicar e fazer a formatação. A formatação do cálculo de visual fica aqui dentro do próprio formatação de visual. Uma vez selecionado o visual, formatar seu visual, geral, e a gente vai procurar aqui por formato de dados. E em formato de dados, contra o ano anterior, que é a nossa medida percentual, a gente vai selecionar aqui no campo formato, porcentagem. De modo que, agora sim, ele está mostrando os valores em porcentagem do nosso visual. E aí poderia ser feito também para os outros, caso necessário. Aqui a gente tem também o total acumulado, a média móvel dos 3 meses, todos os outros que a gente desenvolveu. Então, aqui a gente tem uma exploração realmente do cálculo de visual para medidas mais temporais, quando a gente está falando com data. Então, eu vou duplicar aqui essa tela, vou renomear aqui para inteligência temporal, para não misturar. Vou duplicar essa tela e a gente vai seguir explorando o nosso cálculo de visual agora para fazer o Pareto. E aí, Pareto é aquele cálculo 80-20, onde a gente tem quais as nossas despesas que representam um maior percentual. Aí, para a gente fazer o nosso Pareto, pessoal, a gente vai selecionar aqui o nosso gráfico de colunas agrupadas em linhas. No eixo X, o tipo de despesa. No eixo Y da coluna, as despesas. Então, aqui a gente já tem o valor de cada uma dessas despesas. E agora a gente vai seguir com o nosso Pareto. Para o Pareto, a gente precisa inicialmente do percentual do total geral. Entender quanto cada uma dessas despesas representa do meu total de despesas. Então, para fazer isso aqui com os cálculos de visuais, 3 pontinhos em mais opções, novo cálculo de visual, personalizar, onde percentual do total geral é igual a divide das despesas, só que eu quero a despesa dividido pelo total de despesas. Então, a despesa dividido pelo collapse all, ou seja, todas as despesas. E aí observa que ele pede aqui, ó, o contexto de nível, a expressão vai ser a despesa e o eixo. Nesse caso, o eixo são os rows, as linhas. E mais uma vez eu esqueci o parêntese aqui. Então, ó, aqui está o nosso percentual do total geral, quanto cada despesa dessa contribui do meu total de despesas, e aí isso é o percentual individual de cada uma delas, só que a gente não quer o percentual individual de cada uma dessas despesas, que é um percentual acumulativo. E aí, percentual acumulativo, novamente aqui, a gente vai vir aqui, percentual Pareto,
a gente vai ter a função cumulativa nativa já do cálculo de visual, que é o running sum. O running sum, ele faz uma soma parcial ao longo do eixo. E aí o que é que eu quero desse running sum? Eu quero que ele some justamente o percentual do total geral, que a gente criou agora há pouco, ordenado, order by, pelas despesas. E aí isso, qual direção? Crescente ou decrescente? De modo decrescente. Fecha os dois parênteses aqui e traz o percentual Pareto e o percentual das linhas para o meu eixo da linha. Só que o percentual do total geral a gente não vai utilizar, ele só é utilizado como uma medida intermediária ou como um cálculo intermediário. Então eu vou clicar no olhinho aqui para fechar e aqui está feito o nosso Pareto, onde eu tenho cada uma das despesas que foram feitas nesses treinamentos e o percentual acumulado dessas despesas. E aí, para quem já experimentou fazer o Pareto de forma via medidas explícitas, observa que demoraria pelo menos o dobro do tempo do que a gente fez aqui. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, eu gostaria de te pedir um favor muito simples, que só vai gastar 2 cliques e nos ajuda demais. Se inscreve aqui no canal e se você já é inscrito, curta esse vídeo. Essa é a forma da gente saber que a gente está produzindo conteúdo de qualidade e nos incentiva a produzir ainda mais conteúdos como este para você.